Fala pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Vilaça do canal Vila do Pânico, trazendo para vocês mais umas histórias de arrepiar. Puxa a vinheta. Então pessoal, o nome dessa história é Não Chame. Quem me conta esse relato foi um inscrito nosso, mandou no Instagram, pediu para eu não divulgar o nome dele, não se identificar. Então, na verdade eu vi lá quem foi, né? Mas ele pediu para eu não divulgar o nome dele. Então vamos botar aqui um nome fictício, vou chamar de José nessa história, tá? Ele conta a história de quando ele tinha mais ou menos 8 anos, morava somente ele e a mãe dele. Após a separação dos pais dele, né? Um dos irmãos dele foi morar com o pai, né? Em outro estado. E ele foi morar com a mãe dele, numa casa antiga que a mãe dele já tinha antes de se casar, né? Os dois foram morar ali sozinhos. E ele ficou muito feliz, né? Sempre teve um ótimo relacionamento com a mãe, porém ele sempre foi um garoto muito brincalhão, ele sempre gostou de brincar, de assustar a mãe, os amigos, a família, enfim. E aí, certa noite, ele começou a brincar, enquanto a mãe estava no segundo andar, na casa, ela ficava no quarto, ele descia, né? Ia para a sala, pulava a janela, tocava a campainha, né? Pulava a janela de volta e falava: mãe, estão tocando a campainha. Quando a mãe dele chegava lá, abria a porta, não tinha ninguém. E ele sempre fazia essa mesma brincadeira e a mãe dele sempre caía. Até que teve um dia que a mãe dele estava na cozinha, fazendo almoço, ele brincando na sala, ele teve a brilhante ideia de fazer essa pegadinha, né, digamos assim, com a mãe dele de novo. E aí ele foi lá, ele bateu na porta. Bateram de volta, do lado de fora. E aí ele, assustado, ele foi e abriu a porta. E tinha um homem. E ele perguntou: quem é você? E o homem respondeu: eu sou aquele que você sempre chama. Nisso a mãe dele ouviu da cozinha ele conversando com alguém, se assustou, parou os afazeres e foi lá ver com quem ele estava falando. Chegando lá, ela se deparou com a porta aberta, ele olhando para fora, não tinha ninguém. E ela falou: José, você tá falando com quem? E ele disse: com esse homem que tá aqui na porta. E aí ela correu e fechou a porta na hora. Então, pessoal, o que vocês acham que pode ser isso? Algum espírito que estava ali já observando aquela criança? Ou algo realmente, se você chamar, mesmo que na brincadeira para assustar as pessoas, pode estar atraindo? Coloca aqui nos comentários. Essa próxima história que eu conto para vocês é de uma pessoa que infelizmente hoje não está mais aqui, né? Que é a minha grande amiga Tati. Que Deus a tenha, descanse em sua santa paz. Porém eu lembrei, enquanto eu estava pensando no que eu ia gravar hoje, né, recolhendo os relatos que eu recebi durante a semana, e eu lembrei dessa história. Eu achei muito, muito interessante colocar aqui para vocês. O nome dessa história eu chamo de O Telefonema e Meu Avô. Ela conta que quando ela era criança, o avô dela adoeceu demais, morava na mesma casa. Ela, a mãe, o pai, o irmão, a tia, o avô e a avó. O avô dela ficou muito doente, ele já estava numa idade um pouquinho avançada e ele estava muito debilitado. Até que determinadas noites ela começou a ter um sonho meio perturbador. Ela sonhava que ela acordava cedo para ir para a escola, ela chegava no quarto do avô dela, dava um beijo na cabeça dele, ele estava dormindo. Nisso ele acordava. Quando ele virava a cabeça para o lado para ver quem era, ela via um pouquinho de sangue saindo do ouvido dele no travesseiro. E ela se assustava. E nisso o telefone tocava e ela sempre acordava. Era sempre isso. Ela sonhou isso durante segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, quando completou uma semana desse sonho, né, repetido, na vida real, ela já não sonhando mais isso, ela acordou cedo para ir para a escola, ela foi lá, deu um beijo na cabeça do avô dela, o avô dela virou, estava saindo sangue realmente do ouvido dele, tinha um pouquinho no travesseiro, o telefone tocou e era da escola, para informar que não haveria aula naquele dia. Sendo assim, ok, ela ficou em casa durante aquele dia todo, e durante a noite, já um pouquinho sonolenta, ela começou a pegar no sono e já começou automaticamente a sonhar que o avô dela estava gritando no quarto
onde ele ficava com a avó dela, né, no caso, ainda com o ouvido sangrando desde a parte da manhã, falando que estava morrendo. No dia seguinte, na hora dela ir para a escola, já na terça-feira, ela acordou com alguém gritando dentro daquela casa. E sim, esses gritos vinham do quarto do avô dela e era o próprio gritando que estava morrendo. Ela estava tendo toda essa previsão de que algo iria acontecer muito próximo daqueles dias. E realmente foi o que aconteceu, infelizmente. Ela previu a morte do avô naquele mesmo dia, horas depois o avô dela veio a falecer. Galera, trouxe para vocês hoje essas duas histórias aí de arrepiar. Quero que vocês deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham que pode ter sido tanto essa previsão de sonho, quanto da história anterior do menino que sempre chamava alguém e esse alguém apareceu. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe com seus amigos para dar aquela força pra gente nesse canal, nesse comecinho. Vamos aproveitar, vamos com tudo, galera. Eu queria te pedir um favor, para você mandar lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Vila do Pânico, ou pode ser no meu próprio também, ou pode ser no Instagram do Leandro. Você mandar o seu relato, você mandar a sua história de arrepiar, que quem sabe a gente não escolhe aí durante a semana e conta aqui no canal. Valeu? Forte abraço a todos, se inscreve no canal. Tamo junto.